Bom, então, durante toda a aula, já vimos alguns animais importantes na veiculação de doenças e no aparecimento de algumas doenças específicas, né? Como os animais peçonhentos. Dentre os animais peçonhentos já vimos escorpiões, já vimos as serpentes, aranhas e agora falaremos de um animal bastante impressionante, que são as abelhas. Então, o hábito de vida das abelhas, né, elas são animais que tendem a viver em grandes aglomerações, nas colônias. Então, o fato desses animais se desenvolverem dessa forma em grandes grupamentos, que está associado a um dos maiores números de casos, tanto de óbitos quanto de acidentes por esses animais. Então, quando o indivíduo ele é picado por uma abelha, ele vai apresentar alguns sintomas clássicos, que são sintomas relacionados a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode ser de cunho sistêmico, no caso de um choque anafilático, levando esse indivíduo a óbito, ou ainda um quadro inflamatório mais local, onde o paciente vai desenvolver uma vermelhidão, a área vai ficar bastante dolorida, inchada, todos os aspectos envolvidos a uma reação inflamatória. Claro, o que vai nortear se essa abelha vai ser causadora de um quadro local ou de um quadro sistêmico? Bom, basicamente com base nesses fatores aqui. A quantidade de veneno que foi inoculado nesse indivíduo, o número de picadas. Então, o indivíduo que foi picado por uma, duas abelhas vai ter um quadro completamente diferente de um apicultor, por exemplo, que por um acidente seja picada por 1.000, 2.000, 3.000 abelhas. Então, a evolução daquela forma clínica vai ser totalmente diferente. Além do que, se aquele indivíduo ele tem alguma reação alérgica ou não àquele veneno. Então, isso vai amplificar ainda mais o quadro desse indivíduo, podendo sim encaminhá-lo para um óbito rapidamente. Então, existem algumas medidas de prevenção que estão relacionadas à redução dos casos de acidentes com abelhas. Dentre essas formas de prevenção, nós temos a remoção adequada das colônias, uma remoção das colmeias. Essas colônias precisam ser removidas por profissionais, pessoas que entendam, porque as abelhas muitas vezes elas têm um comportamento de grupo. Então, pequenas alterações que podemos ter no nosso comportamento, então comportamento muito agressivo, a utilização de cores muito chamativas, isso faz com que as abelhas fiquem mais estressadas e assim tendem a atacar mais o indivíduo. Então, sempre um profissional adequado para remoção de abelha, das colmeias e colônias de abelhas, tá? Quando não é possível fazer essa remoção, o ideal é se manter sempre distante dessas colônias, o mais distante possível, porque muitas vezes alguma atitude que fazemos naquela localidade desperta essa grande atividade dessas abelhas, tá? Além disso, o principal é evitar comportamentos estressantes, roupa colorida, com cores muito chamativas, chacoalhar muitas vezes as colônias, perturbar aquela área onde as abelhas se localizam. Então, isso está relacionado ao ataque desses animais, tá? Em relação aos primeiros socorros, o ponto principal, dependendo do número de picadas, é o encaminhamento a um hospital mais próximo. Então, nesse hospital serão realizadas aplicações, muitas vezes, de alguns medicamentos para reduzir essa resposta inflamatória que esse paciente possa ter. E, como também uma forma de tratamento, é a remoção dos ferrões. Então, os ferrões precisam ser removidos de forma manual, né, mecanicamente, pelo médico ou pela enfermeira responsável. Então, eu trouxe aqui as abelhas, a incidência de casos de acidentes por abelhas a cada 100.000 habitantes. Então, como nos outros animais peçonhentos que a gente conseguiu observar, a região Nordeste continua como com a região número 1 de casos de acidentes de abelha. Então, principalmente no ano de 2018, 13,8 pessoas, né, a cada 100.000 habitantes foram atingidas por esses acidentes, tá? Por essas picadas de abelhas, seguida pela região Sul,
do nosso país. E as abelhas, como eu comentei com vocês, podem ser causadoras de morte. Então, a grande quantidade de veneno, uma grande quantidade de picadas desses animais pode desencadear a morte, como vocês podem observar aqui. Então, no ano de 2018, ano passado, cerca de 22 pessoas morreram na região Nordeste por conta de acidentes com picadas de abelha, seguido pela região Sudeste e a região Sul do país, tá? Então, isso mostra que as abelhas são animais importantes para a nossa sociedade, para a produção de mel, para a produção de outros produtos derivados do mel, porém, são animais que podem ser estressados muito facilmente. E por conta desse comportamento em grupo, o ataque acaba sendo muito fácil. Então, como medida de proteção, mantenha-se sempre afastado das colmeias e, caso seja necessário a retirada, que um profissional bem capacitado possa fazer esse processo.